Vamos lá, terceiro mandamento, leiam em voz alta, por favor. Unir a humanidade com uma língua nova. Esse mandamento com certeza tem que ser integrado à nova ordem mundial, pois todos os povos, como todos os povos entenderiam o linguajar do novo governo. Observe que as pedras guias simplificou os idiomas do mundo em apenas 8. Quarto mandamento. Interessante, né? Reger a fé no período da falsa paz, né? O anticristo pedirá apenas moderação nas adorações, porém, ao passar dos 3 anos e meio, ele proibirá todo tipo de... Daniel 9:27, ele firmará um concerto, pode ler, irmãos, com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é este? O anticristo. Vamos lá, quinto mandamento. Protejam povos e nações com leis e tribunais justos. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. O quinto mandamento, justiça para os povos. O que a humanidade precisa entender? Que se no mundo tivesse justiça, o Messias não precisaria oferecer um reino de quê? De justiça e paz. Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é mas e alegria no Espírito Santo. Sexto mandamento, resolvendo disputas externas num tribunal mundial. Tribunal mundial já existe. O Tribunal Permanente de Justiça Internacional, ou Corte Permanente de Justiça Internacional, por vezes referido por Tribunal Mundial, foi um tribunal de jurisdição internacional criado em 1921 no seio da Liga das Nações, iniciando suas deliberações em 1922. O tribunal foi instalado no Palácio da Paz em Haia, extinto em 1946. Foi sucedido em 1946 pelo Tribunal Internacional de Justiça, criado no contexto da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Sétimo mandamento. Esse é o sétimo mandamento das pedras guias: evitar as leis insignificantes, para não criar tumultos na organização do governo mundial. A própria Bíblia descreve uma besta com 7 cabeças e que apoiarão o que? Esse tribunal mundial. Leia Apocalipse 17:3. A um deserto, e vi uma mulher sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vá lá. Que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Entenderam esse versículo com o mandamento, o sétimo mandamento? Quer dizer, não criar leis nem reis que venham a criar tumulto, mas para isso a própria Bíblia já deu, né,
que eles terão 10 reis para apoiar o anticristo. É a Bíblia que está falando. Os chifres significa reis, tá? 10 chifres, 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas irão receber após o arrebatamento. Vamos para o 8º mandamento. Leia em voz alta, por favor. Quer dizer, se você quer viver, você tem que contribuir, não é verdade? Esse mandamento diz respeito à balança do cidadão. Se quiser seus direitos, cumpra os seus deveres. 9º mandamento. Vamos lá? Beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Este mandamento é o contrário do que a Bíblia diz sobre o anticristo, que o anticristo fará com a verdade. Ela diz que ele vai pisar na verdade. Daniel 8:12, leiam. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. 10º mandamento. Sim, o homem é o câncer da terra e tem agido de forma irracional para abreviar o seu tempo nela. A terra nesse contexto pode ser comparada ao corpo humano, que tem vários grupos celulares diferentes, cada um responsável por uma função específica necessária à manutenção da vida. Ou seja, o corpo humano ele tem várias células, vários grupos celulares que são responsáveis por uma função específica necessária à manutenção da vida, certo, irmãos? Nosso corpo aqui, ó, você machuca o braço, ele não cicatriza? São as células que reproduzem para aquela ferida cicatrizar. Quando o câncer ele é uma ferida, quando o câncer não cicatriza, isso implica que as células estão doentes e não estão se multiplicando necessariamente ou devidamente para a cicatrização daquela ferida. E aí ele vai chegar a matar. As células não estão indo bem. Então o que está dizendo? A terra é um corpo humano e nós somos as células que moram nesse corpo. Tá bem? Vamos avante. Os tipos celulares são visceralmente dependentes um do outro. Quando um entra em colapso, todo o restante é afetado. Conforme a gravidade, uma séria febre pode, por exemplo, até tornar a vida inviável. E é justamente o mesmo fenômeno que está ocorrendo com o planeta. No corpo humano, o câncer surge quando as células têm crescimento anormal e descontrolado. Elas perdem o controle de multiplicarem-se. Elas perdem o controle de multiplicarem-se corretamente e não respeitam mais nenhum limite orgânico. A neoplasia maligna invade órgãos vizinhos e se torna cada vez maior. As células do seu miolo ficam sem nutrientes e morrem de fome, assim como as pessoas sem comida na terra. É caos para trazer inveja a qualquer tumor. Os patologistas costumam dizer que o câncer é burro, pois ele mata a pessoa, ou seja, o que? O lugar onde ele vive. Assim é o ser humano. 10º mandamento do anticristo: não seja o que? Ajude a natureza. É sério ou não é, irmãos? A ciência está multiplicando e mostrando para a gente a veracidade e a vivacidade da Bíblia. Eu não falei do Bill Gates, falei? Eu falei das vacinas que ele está tentando inventar para reduzir o número da população? Eu não falei. Eu não falei aqui do atual presidente da França, dos Estados Unidos, o qual tem ligação com o dólar. Eu não falei, porque eu deixei para amanhã a gente falar sobre isso. Conserva a tua vida com Deus.